Queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Presbítero Paulo mais uma vez aqui. Sejam todos bem-vindos aqui na Escola de Teólogos, um canal que, para a glória de Deus, tem crescido, né, com qualidade, né, na graça e no conhecimento. Graças a Deus por isso. E o nome do Senhor tem sido glorificado na live dos bereanos, nos reviews teológicos e por aí vai, né, para a glória de Deus. Então, hoje eu estou muito feliz. Nós estamos em uma live, a segunda live, tratando sobre o mesmo assunto, até porque nós estamos falando sobre a história da Igreja Assembleia de Deus. E nós sabemos muito bem que a Igreja Assembleia de Deus é uma igreja com muitos anos, né? São 112 anos, se não me foge a memória, de história, e não tem como trabalhar, nem com duas lives, na verdade, né? Sobre algumas situações, algumas coisas interessantes para as pessoas aprenderem um pouco mais sobre a história da igreja, tá bom? Nós já estamos ao vivo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu comentário aí a respeito da Assembleia de Deus, se você é, se você não é, tá bom? E hoje a gente vai estar com alguns homens de Deus. Na primeira live, se você perdeu a primeira live, nós trabalhamos com algumas perguntas muito interessantes na temática sobre a história da Igreja Assembleia de Deus. Então, vem aqui embaixo, corre nos vídeos ali e assista a primeira parte, tá bom? Essa é a segunda parte. Então, as perguntas que nós fizemos na primeira parte, nós não vamos fazer nessa, tá bom? Perguntas interessantes que vai ter nessa segunda etapa aqui, nessa segunda live para a glória de Deus. Nós estamos com grandes homens de Deus, vou apresentar para vocês, amigos meus, né, que tem canais no YouTube, que faz lives constantemente, e é uma benção. Já vou apresentar aqui, deixa eu ver aqui, o professor Ronei Cose, para nós não perder tempo, mas antes eu quero que você se inscreva no canal se você não for inscrito, tá bom? Curta esse vídeo e compartilhe, tá bom? É necessário você curtir para que o YouTube recomende para mais pessoas. A gente vai ter live essa semana, deixa eu ver aqui, na semana que vem, dia 7, com o doutor também Edmar, doutor Edmar, ele é muito conhecido no debate da Rádio FM Musical, né, com o pastor César Cavalcante. O doutor Edmar é advogado e também é mestre em teologia, doutor, na verdade, em teologia, um grande homem de Deus, vai estar cooperando conosco aqui, trabalhando sobre administração da igreja, tá bom? E sem muitas delongas, já vamos apresentar o nosso professor Ronei Cose, e depois os demais irmãos for chegando, porque tem um dos irmãos que está participando, ele não vai poder ficar até o final. Ele vai poder ficar só até as 8h50. Tá bom? Por isso a gente está adiantando um pouco essa live. Deixa eu já chamar o professor, meu querido Ronei Cose. Glória a Deus. Professor Ronei, Pai do Senhor, meu querido, Deus abençoe, seja bem-vindo mais uma vez. Olá, presbítero Paulo, boa noite, querido, paz do Senhor, boa noite a todos os internautas aqui, todos os internautas que acompanham o canal aqui, a Escola de Teólogos. E, Paulo, já vou começar agradecendo aí pela gentileza do convite, uma alegria muito grande estar com você aqui novamente, viu? Glória a Deus. Alegria nossa, meu querido. Eu quero que o senhor, já que a gente iniciou um pouquinho mais cedo, uns 7 minutos mais cedo, eu quero que o senhor se apresente, fale um pouco do seu canal, fica à vontade, aproveita que os irmãos ainda não chegaram, os dois que vai estar participando conosco. Fala também um pouco sobre as obras do senhor, né? As obras que o senhor escreveu. Fica à vontade, meu querido. Fica à vontade, em nome de Jesus. Paulo, obrigado pelo carinho. Eu falo aqui do Espírito Santo, sirvo na Assembleia de Deus como evangelista. A minha igreja local é a Assembleia de Deus de Itacibá, na cidade de Cariacica. Nosso pastor é o pastor Lani Miné Jardim. Aproveito aqui para mandar o meu abraço para ele, para toda a nossa igreja. E a minha formação maior é na área da teologia, com bacharelado, mestrado e agora o doutorado em andamento pela PUC-Rio. Tenho também 2 cursos livres na área de teologia e sou licenciado em pedagogia, história, licenciando em ciências da religião e possuo formação em psicanálise. Eu gostaria de destacar aqui em particular uma obra que publiquei em 2020, até trouxe aqui para mostrar para vocês o volume 1, ela foi publicada em 2 volumes, que é a minha enciclopédia teológica, numa perspectiva transdisciplinar. Esta obra foi publicada pela editora Reflexão em 2 volumes, e ela contém aproximadamente, quase 300 artigos e verbetes
sobre temas gerais da teologia e de outras áreas de conhecimento também, como a própria psicanálise, psicologia, didática, história. É por isso mesmo o nome da obra, Enciclopédia Teológica numa perspectiva transdisciplinar. A obra está disponível no site da editora Reflexão, você pode comprar os volumes em separado, pode comprar juntos, o kit completo, no caso os 2 volumes. Eu recomendo que compre-se os 2 volumes, o kit completo, até porque o volume 2, na verdade, ele dá continuidade à sequência dos artigos que estão em ordem alfabética. Você pode encontrar essa obra também na Amazon e em outros espaços virtuais de venda de livros. Ficaria muito feliz que vocês adquirissem a obra e, sobretudo, que ela seja muito útil aí a quem adquiri-la. Assim, Paulo, e rapidinho, aproveito para convidar também os internautas a se inscreverem no meu canal no YouTube, o Repensando o Meu Cristianismo. Inclusive, já está na hora do Paulo voltar lá. Eu estou para retomar aí as lives de teologia, para a gente fazer os nossos diálogos teológicos lá, sempre momentos muito agradáveis, produtivos, contributivos, e aproveito para convidar vocês a se inscreverem lá no Repensando o Meu Cristianismo, que é o nosso canal no YouTube, e aproveito para compartilhar também o meu blog, que tem sido uma atividade também muito bacana, onde eu disponibilizo muito conteúdo lá. É o blog Teologia e Vida. O endereço é www.teologiavida.com. Repetindo, www.teologiavida.com. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço, meu querido. Deus abençoe. É esse blog aí, né? Corretíssimo, querido. Perfeito. Obrigado, Paulo, por colocar na tela. Mato. Estava salvo aqui. Meus irmãos, obrigado. Hoje a gente vai começar na segunda continuação, né, uma live de continuação, segunda etapa. Nós vamos tratar sobre um tema muito interessante, que é uma igreja centenária, né? Uma igreja centenária, uma igreja histórica, uma igreja a qual eu amo e muitas pessoas amam, e para tanto a gente vai ter essa oportunidade, os irmãos que vão assistir vai ter essa oportunidade de assistir, né, um pouco mais de homens de Deus que tem pelo menos 20, 30 anos aí de caminhada na Assembleia de Deus. Então tem muita informação boa. E, para a glória de Deus, fico mais feliz ainda porque são homens de Deus que estudam teologia, né? São pentecostais que estudam teologia. E isso é muito interessante, até porque muitas pessoas criticam muitos pentecostais, falando que a maioria são leigos, etc. Mas, para a glória de Deus, esses homens aqui vai provar que, ao contrário, né? O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de oportunidade para todos, e esses homens de Deus têm se esforçado no ensino para a glória de Deus, tá bom? Eu quero já, enquanto que os outros 2 homens de Deus não chegam, eu já quero fazer algumas perguntas para o professor Ronei Costa, para a gente começar. A gente não pode perder tempo, né? Tempo é conhecimento. E vocês que tiverem alguma dúvida, irmãos, pode comentar aí. Nosso querido, acho que é Edmilson, né? O pastor Edmilson, do canal Teológico, já está dando a paz do Senhor para todos. Meu querido Edmilson, a paz do Senhor. Dia 15 ele estará conosco também, na live dos Bereanos. Professor, o senhor sabe muito bem que a gente trabalhou aqui. Eu tive essa ideia de chamar vocês para fazer algumas perguntas, né? Pelo menos escolher 2 perguntas para a gente trabalhar nessa live aqui, para ser bem objetiva, bem cirúrgica diante da história. Mas só que eu não sei quem fez as perguntas, vai ser mais interessante assim, né? Porque talvez dessas 6 perguntas, que cada um fez 2, nós vamos misturar aí, é importante que vocês tragam um ensino diferente para nós. A primeira pergunta que a gente preparou aqui, né, nessa live aqui, abençoada, é: quais são as características da leitura e interpretação da Bíblia pelos assembleianos? Perfeito, Paulo. Excelente pergunta. Parabéns pela elaboração, viu? Falar desse assunto para mim é muito interessante, pessoal, porque isso está na minha pesquisa de doutorado. O meu objeto de estudo, na verdade, na minha pesquisa de doutorado, é hermenêutica pentecostal. Então, falar do modo como os pentecostais ou como os assembleianos leem e interpretam a Bíblia é, claro, falar de hermenêutica pentecostal, porque os assembleianos são pentecostais, a Assembleia de Deus é certamente a maior denominação do pentecostalismo brasileiro, talvez do pentecostalismo mundial, e, portanto, falar disso é falar de hermenêutica pentecostal.
E de fato, quando eu pesquiso esse assunto, eu já trabalho com a ideia de que esse modo de aproximação do texto bíblico, ele tem dimensões positivas e dimensões que eu chamaria aqui de negativas, mas entenda-se por negativas como passivas de melhoramento e em alguns casos até de superação. Então, esse olhar crítico que a gente lança sobre a hermenêutica pentecostal, na verdade, visa justamente contribuir. Não é a crítica pela crítica, Paulo, mas é pensar criticamente determinada realidade, determinada condição da igreja, visando contribuir, visando considerar caminhos melhores, né? E aperfeiçoamento quando for o caso, melhoramento quando for o caso. Então eu destacaria sim algumas, traria aqui para a nossa live algumas características dessa leitura, que nós podemos chamar de leitura popular da Bíblia. Aliás, a academia se interessa e pesquisa a leitura popular da Bíblia, que é o modo como as comunidades de fé leem a Bíblia. Então, as comunidades de fé, elas se interessam pela Bíblia, se alimentam da Bíblia Sagrada, e a isso na academia se chama leitura popular da Bíblia. Eu tenho Pastor Ed, boa noite, querido. Satisfação, viu? Reencontrá-lo. Pastor Éder, né? Desculpa. Éder. Pode continuar, E Rodney. perfeito. Então, é claro que as comunidades de fé, elas se aproximam do texto bíblico, leem a Bíblia, amam a Bíblia. É muito interessante pensar que no pentecostalismo foi muito comum o fato de que as pessoas aprendiam a ler para ler a Bíblia e aprendiam a ler lendo a Bíblia. Essa é uma questão bem interessante no pentecostalismo e que alguns pesquisadores vão inclusive destacar isso, né. Então, isso está posto. As comunidades de fé trabalham com o texto bíblico e essa leitura, ela tem algumas características. A leitura popular da Bíblia nas comunidades de fé pentecostais, ela tem algumas características que eu destacaria aqui. A primeira, no caso, da leitura popular numa perspectiva mais pentecostal, porque nós poderíamos falar de leitura popular da Bíblia numa perspectiva mais das igrejas reformadas, igrejas históricas, batistas. Devo lembrar, inclusive, que a questão da leitura popular da Bíblia ela é muito trabalhada e desdobrada em contexto católico. O grande nome, né, que pesquisa a questão da leitura popular da Bíblia no Brasil é um frei, o Frei Mesters, que trabalha com o assunto há mais de 60 anos. É um importantíssimo nome nos estudos em torno da leitura popular. Então aqui eu estou fazendo um recorte, estou pensando a leitura popular em contexto pentecostal, ou seja, a hermenêutica pentecostal. Então, características que eu destacaria aqui. Primeiro, ou primeira característica, essa leitura ela é comunitária. A Bíblia ela é lida de maneira coletiva, ela é usada nas liturgias, ela assume uma dimensão coletiva na comunidade de fé, e pressupõe-se também que existe uma aplicabilidade para o coletivo da comunidade de fé, da igreja local, que se aproxima do texto, que se aproxima da Bíblia Sagrada. Uma outra característica, Paulo, que eu traria à tona aqui também, é que essa leitura, ela é simples. E eu coloco simples aqui entre aspas, não num sentido depreciativo, não num sentido difamatório, vamos dizer assim, mas ela é simples no sentido de que ela não é uma leitura que conta com aporte acadêmico, que conta com aporte científico, mas nem por isso ela deixa de ser legítima. Ela pode ser entendida também como um a priori, ou seja, ela é um ponto de partida importante. Tá, tudo bem, não é o leitor popular da Bíblia não é alguém que está instrumentalizado teológica e academicamente para interpretar o texto bíblico, mas ele se aproxima da Bíblia com sinceridade, ele faz um exercício de leitura e isso deve ser respeitado. Vocês estão diante de alguém, e acredito que é o caso dos colegas que estão aqui também comigo, acredito que possa ser o caso deles, nós começamos a ler a Bíblia por essa perspectiva. E eu costumo dizer, Paulo, que não foi a pedagogia que me levou para a teologia, foi a teologia que me levou para a pedagogia. Né? Não foi a história que me levou para a teologia, foi a teologia que me levou para a história. E o que me levou para a teologia? Então a teologia provocou tudo, mas o que me levou para a teologia? A leitura da Bíblia. Foi essa leitura simples, desprovida de aparato acadêmico, teológico, mas a partir dali o interesse foi crescendo, foi aumentando, e acredito que como eu há outros muitos espalhados pelo Brasil.
Essa leitura também é uma leitura que fala a vida. Então, a leitura da Bíblia nas comunidades de fé pentecostais, ela tem, por vezes, ela é conectada à vida. É uma leitura que visa responder a demandas que as pessoas estão enfrentando nas suas vidas pessoais. Elas recorrem ao texto bíblico para encontrar no texto bíblico esperança, força para a caminhada, iluminação para tomar as suas decisões. Então é uma leitura diretamente conectada à vida. Isso é muito interessante. Uma outra característica que eu não poderia deixar de destacar aqui, colegas, é que essa leitura da Bíblia, na perspectiva pentecostal, assembleana, ela é pneumatológica. Então, um crente assembleano, ele é devedor direto, ele entende-se como um devedor ao Espírito Santo no que tange a interpretação da Bíblia. Então ele se aproxima do texto bíblico, geralmente, nós somos ensinados assim, somos instruídos assim, em postura de reverência, de devoção, entendendo que o Espírito tem um papel preponderante no entendimento e na aplicação da mensagem bíblica. Não é apenas um processo hermenêutico, mas é também um processo hermenêutico existencial, no sentido de que eu interpreto, mas trago isso para a vida, e no sentido de que eu me interpreto na medida em que eu interpreto o texto bíblico. Esse é um aspecto também bem interessante, que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado, Paulo, e lá eu vou dizer, né, eu fiz um trocadilho com o cogito ergo sum de Descartes, aí eu vou dizer que na hermenêutica é interpreto logo existo. Né? Se Descartes fala penso logo existo, aqui eu estou dizendo interpreto logo existo. Né? Então eu transponho isso para o campo da leitura e interpretação da Bíblia. Mas essa leitura, e aqui concluindo a minha resposta, Paulo, essa leitura também tem algumas dimensões negativas. Uma dimensão negativa que eu destacaria é a dimensão literalista. Muitas vezes existe uma aproximação do texto bíblico que é literalista demais, em excesso. A Bíblia contém literalidade? É claro que sim. A Bíblia contém historicidade? É claro que sim. Mas levar categorias da ciência, da história, introjetar isso no texto bíblico pode desembocar num literalismo que é exagerado e que muitas vezes acaba não correspondendo ao que de fato a mensagem bíblica está dizendo. Né? Uma outra dimensão negativa é a fundamentalista, e eu destacaria ainda a dimensão anti-intelectualista ou anti-intelectual. Então a gente ainda convive também com isso no pentecostalismo, a gente percebe que existe um fundamentalismo teológico, religioso muito forte. Uma característica do fundamentalismo é que ele particulariza a verdade. Não, verdade é o que a minha tradição teológica afirma, verdade é o que a minha tradição religiosa ensina. Né? As outras eu coloco em xeque. Isso é um reflexo de um movimento fundamentalista. Né? E isso acaba sendo muito ruim, por isso mesmo o protestantismo ele convive com várias verdades absolutas e às vezes com dificuldade de dialogar. Né? Então, é uma dimensão a ser superada, que a gente precisa trabalhar, entendendo que eu posso fazer as minhas afirmações de fé, enquanto pentecostal que sou, sem necessariamente deixar de escutar outras tradições. Concluo aqui, Paulo, obrigado. Espero ter contribuído aí. Muito, meu querido. Essa questão que o senhor disse aí é interessante, né? O senhor falou bastante coisa interessante, na verdade, mas não tem como a gente pontuar tudo. Mas uma das coisas que me chama muita atenção é a questão do irmão falar da estrutura, né? E muitas vezes se fecha diante de alguns assuntos. Isso aí, a ponto de não querer ouvir, não querer debater. Isso aí pode ter um lado bom, mas pode ter um lado também meio preocupante, né? Porque se a pessoa tiver uma base sólida melhor que a gente temos que buscar de verdade dentro das escrituras se nós estamos realmente certos. E outra questão muito interessante que o senhor falou, e isso tem a ver com o pentecostalismo e também na Assembleia de Deus, é a questão de crer de fato, né? Não só na teoria, mas crer de fato nessa intensidade, nesse envolvimento com o Espírito. E infelizmente, nos tempos de hoje, são poucas igrejas que têm essa, vamos dizer assim, não só ler, né, mas ler, praticar, né, ter esse contato, essa sensibilidade do Espírito Santo. E isso é bem característico da Igreja Assembleia de Deus. Louvado seja Deus. Meu querido pastor Éder, a paz do Senhor, pastor Éder William, seja bem-vindo mais uma vez aqui na Escola de Teólogos, seja bem-vindo.
professor Marcos Fernando, e o nosso doutorando, evangelista Rony, e os demais telespectadores aí, internautas. Paz do Amém. Senhor, como diz o Amém. bom assembleiano, né? Paz do Senhor. Prazer estar aqui com vocês, partilhando aí alguma coisa para contribuir e também aprendendo com todos. Glória a Deus. Meu querido, se apresente, fala um pouco do seu canal, fique à vontade. Meu canal no YouTube é o canal do pastor Éder William. O pessoal inscrevendo no canal, acionando o sininho aí, vão receber as notificações dos vídeos. Tem uma playlist muito interessante, que é uma playlist dedicada à pesquisa da memória assembleiana. Temos mais de 190 entrevistas, e ali a gente entrevista o leigo, o doutor, o povo simples, políticos, intelectuais, pastores, missionárias, pregadores, famosos e anônimos, que fizeram e fazem a história assembleiana. Então, o canal no YouTube é Pastor Éder William, e agradeço aí a oportunidade de estar divulgando o canal. Sempre uma oportunidade a gente compartilhar um pouquinho da história assembleiana. Glória a Deus. Prazer nosso, meu querido. Eu já quero, depois eu vou deixar o professor, meu querido amigo, professor Marcos, também se apresentar, mas eu já quero, para a gente continuar dando andamento aqui, já fazer uma pergunta para o senhor, e eu, de propósito, eu misturei as perguntas que os irmãos me passaram, cada um me passou duas, né? E todas foi excepcional. Eu queria já, nessa pergunta, que o senhor me respondesse, como se deu, pastor Éder William, como se deu a isenção da educação teológica na Assembleia de Deus? Fica à vontade, meu querido. Bem, a questão da educação teológica na Assembleia de Deus foi um dos grandes embates nas pautas das convenções gerais das Assembleias de Deus. Porque eu vou precisar usar um termo técnico aqui, mas eu vou explicar o termo, porque esse termo é um termo sociológico para a gente entender a dinâmica de sociedade e cultura dentro de contexto assembleiano. A Assembleia de Deus, ela tem um ethos, e ethos é o termo técnico que identifica o conjunto de tradições, costumes, valores de um povo, de uma cultura, e no caso aqui do recorte assembleiano, o ethos assembleiano, ele é compreendido pelos pesquisadores do assunto como um ethos sueco-nordestino. Sueco porque os pioneiros fundadores do movimento assembleiano foram os missionários suecos, e o ethos nordestino porque a liderança brasileira que vai assumir ou substituir a liderança sueca nas Assembleias de Deus, num primeiro momento, será majoritariamente formada por pastores do Nordeste. Por essa razão, a gente voltando a falar do ethos sueco nas Assembleias de Deus, qual que era o trabalho de ensino bíblico nas Assembleias de Deus voltado aos obreiros a partir do ethos sueco? Não era, a priori, a institucionalização da escola teológica, do ensino teológico. Mas os missionários suecos, eles instituíram, nos primeiros anos das Assembleias de Deus no Brasil, a educação bíblica através de um trabalho intitulado EBO, Escola Bíblica de Obreiros. Em contrapartida, a teologia, nessas primeiras décadas do movimento assembleiano no Brasil, a teologia sempre foi vista com reservas, a teologia sempre foi vista com aquele perigo de apagar o fogo do Espírito, fazendo até uma exegese deturpada, dizendo que a letra mata,
mas ali o texto de Gálatas, letra, não é letra no sentido de conhecimento teológico, ali letra tem um outro contexto. Mas esse texto de Gálatas sempre foi evocado nas convenções gerais das Assembleias de Deus pelos pastores brasileiros e pelos missionários suecos que implantaram uma metodologia de ensino que era a Escola Bíblica de Obreiro, que era um trabalho feito. Inicialmente, eles faziam de 1 a 2 semanas de estudos bíblicos, onde o pregador era um obreiro que era escolhido pelo líder da igreja local ou da convenção geral que promovia a Escola Bíblica de Obreiros. Esses estudos eram realizados o dia todo, períodos da manhã, períodos da tarde e à noite o encerramento com o culto público. Então, ao longo da década de 10, de 20, de 30, de 40, a Escola Bíblica de Obreiros foi se fortalecendo, ela existe até hoje. Por exemplo, na Igreja do Belenzinho, em São Paulo, igreja essa presidida pelo pastor José Wellington, a EBO acontece tradicionalmente há muitos anos, há muitas décadas, sempre na segunda quinzena do mês de setembro. Então, a teologia ela foi rechaçada de forma muito veemente. Quem é que consegue quebrar e abrir uma fissura para introduzir a teologia nas Assembleias de Deus? Um casal chamado João Colenda e Doris. O casal Doris e João, o casal Colenda, eles tiveram o apoio do pastor João de Oliveira, que era o pastor da Assembleia de Deus em Pindamonhangaba. E no ano de 1958, que foi o ano que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo da Suécia, então teve início oficialmente o primeiro Instituto Bíblico Assembleiano, que foi feito em regime internato em Pindamonhangaba, região do Vale do Paraíba, que é aquele eixo da Dutra que liga o estado de São Paulo até o estado do Rio de Janeiro. Então, em 1958, aconteceu a primeira escola teológica oficialmente das Assembleias de Deus, que é o IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Eu já tive o privilégio de entrevistar algumas vezes o filho do casal que recebeu o legado dos pais, o Mark Lemos, que é o atual presidente do IBAD. O IBAD funciona até hoje. Atualmente não está trabalhando com o sistema de ensino pelo internato, mas continua com algumas aulas presenciais e, sobretudo, tem investido bastante nas aulas remotas, principalmente com as questões que envolveram aí a pandemia. Então, com a entrada da educação teológica em 1958, depois nós temos no Rio de Janeiro um segundo movimento da educação teológica que foi liderado pelo missionário Nils Laurêncio Olson, mais conhecido como Irmão Lourenço. Ele escreveu alguns livros, e dentre eles eu cito aquele que é muito conhecido, O Plano Divino através dos Séculos, e ele também foi escritor, comentarista das revistas Lições Bíblicas para Classes de Adultos da CPAD, para a Escola Bíblica Dominical. Então, o Instituto Bíblico Pentecostal no Rio de Janeiro começa no início da década de 60, através do missionário norte-americano, né? Ele não era sueco, ele era norte-americano. Então, os missionários norte-americanos, que é uma geração posterior aos missionários suecos, eles tinham a visão da inserção teológica nos arraiais evangélicos e da importância de abrir escolas teológicas. Em contrapartida, os missionários suecos, eles tinham a metodologia das escolas bíblicas de obreiros, que era uma prática muito corrente da igreja sueca lá, liderada pelo Levi Petrus, que foi o pastor responsável pelo envio de alguns missionários da Suécia
ao Brasil. Então, depois da década de 60, outros institutos surgiram, por exemplo, na década de 70, já nos idos de 70, período do governo Geisel, em Campinas, um missionário também norte-americano, Bernard Johnson, ele inaugurou a EETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. A EETAD também funciona hoje na presidência do filho do saudoso Bernard Johnson, que é o pastor Terry Johnson. Eu estive com ele agora, mês passado, em Varginha, sul de Minas Gerais, conversando sobre como que anda o andamento aí do avanço teológico da EETAD no Brasil. Então, a EETAD também já é um terceiro movimento de educação teológica na década de 70. E depois da EETAD, outros institutos bíblicos surgiram, mas até hoje, presbítero Paulo César e colegas, até hoje, existe um estigma que o teólogo, ele é taxado como um pregador gelado, porque a letra mata, ok? Então, algumas outras igrejas também pentecostais, que eu não vou citar aqui o nome, também sempre rechaçaram a educação teológica. Então, essa questão de quebrar essa barreira nas Assembleias de Deus foi um processo muito lento, muito difícil. Mas hoje, o que acontece hoje na Assembleia de Deus? Tanto a CONAMAD, que é a Convenção de Madureira, como a CGADB, que é a Convenção dos Ministérios Ligados à Missão, ao Belém, hoje, para ordenar o ministro, que é o evangelista, o pastor, exige uma série de documentos. E um dos documentos exigidos hoje é exatamente, ou no mínimo, o curso básico em teologia. Então, os tempos estão mudando, a dinâmica sociocultural traz esse impacto na igreja, e hoje, mesmo com a resistência de alguns arraiais sobre um pregador que é teólogo, etc., mas hoje as convenções têm entendido que é importante a formação de um ministro assembleiano que tenha, no mínimo, uma formação do básico em teologia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, é interessante a gente olhar a história da igreja, né, e ver realmente que tem muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas, né, que abomina quando fala, por exemplo, de teologia, abomina, e usa esses versículos que o pastor, né, que o doutor Éder William acabou de citar aí, né, e a gente vê claramente que isso, quando a gente começa a estudar a história da igreja, homens de Deus como os puritanos e tantos outros homens de Deus que talvez quem somos nós para chegar no que esses homens fizeram, não em questão de conhecimento, mas o que eles fizeram no sentido de ganhar nações, né, no sentido de ganhar nações, e foram doutores de teologia, inclusive. Então a gente vê que, infelizmente, é por ignorância, talvez por falta de conhecimento mesmo, porque na história da igreja recente, entre século XVII e XVIII, a gente vê homens de Deus cheios do poder de Deus e também estudados. Meu querido pastor, professor Marcos, desculpa aí a demora. Agora chegou a sua vez, meu querido. Paz do Senhor, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Quase que você me consagra novamente a pastor, não foi? Ô Paulo, você tá sabendo que ele tá ostentando a biblioteca nova, né? A estante nova, linda, né? tá lindo demais. Obrigado. Top demais. Deu um trabalhaço, mas graças a Deus, enfim, graças a Deus terminou, né? Gigante, mais de 10 horas de trabalho. Começamos de 7, terminamos de 5 da manhã. Mas enfim, tudo para o reino de Deus, ao nosso conhecimento, e um conhecimento que não se compartilha não pode ser tido como um conhecimento, né, benéfico a todos. É uma satisfação ter aqui, estar com o meu amigo Rony, você, presbítero Paulo, e o nosso outro irmão, né, Deus o abençoe. Lamento não ter vindo antes, porque aconteceu os imprevistos, né, aí não deu para chegar, e meu computador deu um problemazinho no microfone, e eu fiquei preocupado. Mas enfim, estamos aqui, né, e é isso aí. Meu querido, se apresente um pouco, né, a apresentação já falou um pouquinho, mas fala um pouquinho do seu canal, fica à vontade. Bem, os irmãos sabem, meu canal é o Vamos Ver, Prof. Marcos.
O canal já é justamente isso, é um tipo de apologética, onde a gente aprende através de estudos bíblicos, e, enfim, a objetividade dele é esclarecimento, direto ao ponto, de forma sistemática, de forma objetiva, mas não limitada, né? A gente é bem objetivo. Quem gosta de estudar a Bíblia vai estar no canal certo, um canal que visa a palavra de Deus, instruir, orientar e, sobretudo, mostrar seitas, heresias, de uma forma que não venha maltratar as pessoas, mas nós estamos debatendo ideias, né, pensamento bíblico, e é justamente isso, porque uma pessoa com bisturi na mão, de forma errada, faz um estrago gigante. Então, a apologética é alguém com bisturi. Ou você aproxima, ou você repele. E é justamente isso. Eu sou o professor Marcos, sou formado em letras, tenho algumas outras especializações, mas o meu maior título é ser crente, é ser cristão. Glória a Deus, louvado seja Deus. Meus queridos, lembrando que essa live é a segunda, tá? Dando continuação no nosso trabalho aí na primeira live, que acho que teve uns 15 dias, na verdade uns 20 dias que a gente fizemos, foi uma benção, teve quase, acho que é 130 e poucos visualização, 130 e poucas pessoas viu, né, a live, e eu quero que, se possível, dobre isso. Então, eu conto com vocês curtindo, compartilhando, porque, irmãos, é conteúdo de excelência, é conteúdo rico, eu aprendo muito com esses homens de Deus aqui na live dos bereanos, tá bom? Professor Marcos, eu lembro que na nossa última live, na primeira live falando sobre a história da Igreja Assembleia de Deus, nós falamos um pouquinho, bem rápido, sobre glossolalia e xenolalia, né? Agora a oportunidade é o senhor dar continuidade nesse maravilhoso trabalho aí. A Assembleia de Deus é pentecostal. Como entender, então, Atos 2 e 1 Coríntios, né, sobre glossolalia e xenolalia? Fica à vontade. Amém. E quando eu errar, eu tenho os dois amados irmãos aí, mestres, doutorados, doutorandos. Pode puxar na orelha, viu? A gente tá aqui para aprender e compartilhar sobre tudo, né? Eu acho que toda assembleiana já se deparou com esse dilema, né? Foi línguas humanas, não foi humanas. O mesmo contexto de Lucas é o mesmo contexto de 1 Coríntios. Aí, enfim, quando foi em 2018, se eu não estiver enganado, eu fiz um breve artigo sobre essa temática, onde eu fazia algumas correções na perspectiva da Assembleia de Deus, né? Na questão, nós que somos pentecostais, acreditamos no batismo no Espírito Santo, acreditamos na continuidade dos dons, né? Nós somos continuistas, nós não somos cessacionistas, e foi importante para mim, porque eu me adentrei mais nos originais, adentrei mais nas perícopes, analisei mais com veemência, palavra por palavra, que eu sou bem sistemático no que eu falo, no que eu penso, para chegar ali. Evito comer pela mão dos outros, mas eu procuro enxergar ali o que está no texto. E graças a Deus foi muito bom, e foi muito contributivo, né? Contributivo, porque a gente vai tirando alguns espantalhos que a gente vê aí na internet. Lamentavelmente, eu posso até dizer, algumas pessoas aí que são cessacionistas, nomes grandes, mestres, doutores, falando coisas assim surreais, que numa academia, na área teológica, se fosse para colocar um ateu para analisar o texto, ele chegaria à mesma conclusão que nós pentecostais chegaríamos. Por quê? Porque temos que ser neutro no que está falando ali. Temos que entender na integralidade os dois textos, as duas passagens. Enfim, antes mesmo de adentrarmos nessas duas passagens aqui, meus irmãos, de Atos capítulo 2 e até de 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 14, introdutoriamente, eu quero ser bem objetivo e didático no que eu irei apresentar aqui, né, fazer minhas observações, mas eu não serei superficial, certo? Eu irei resumir um artigo, como eu falei para vocês, que eu produzi em 2018, sobre essa temática que hoje nós estamos aqui, glossolalia, xenolalia, vamos definir pelo menos os termos, né? O termo glossolalia ou glossolalia, né? Eu estou falando em português, glossolalia, paroxítona terminado em ditongo. E glossolalia, se for no grego. Então, glossa quer dizer língua, e lalia é falar. Então, falar em línguas. A tradução literal é essa. Já xenolalia ou xenolalia vem do termo xeno. E xeno quer dizer estrangeiro, quer dizer estranho.
né? Um idioma que você não conhece, é estranho. Tipo, o inglês vem aqui para o Brasil, é um xenolalia, é um idioma distinto do meu padrão. E a xenolalia ou xenolalia quer dizer falar de uma forma espontânea um idioma estrangeiro que você não conhece, que você não estudou, que você nunca aprendeu com ninguém previamente. Então, xenolalia quer dizer isso. Ou xenoglossia, que alguns termos são sinônimos, na verdade, né? Tanto xenolalia como xenoglossia é o mesmo sinônimo, que quer dizer falar em um idioma estrangeiro. Dito isso para o ouvinte que vai se deparar com esse vídeo depois, para ele entender cronologicamente o que eu vou falar aqui. Então, de antemão, cronologicamente, eu quero, de alguma forma, fazer uma ponte do Antigo Testamento ao Novo Testamento para ficar mais entendível, né? Mais objetivo. Então, nós sabemos, de forma geral, irmãos amados, e você, ouvinte, que talvez não saiba, existe uma promessa, né? Sabemos que existe uma promessa do derramamento do Espírito Santo, que isso foi registrado pelos profetas do Antigo Testamento, mas especificamente em Joel, capítulo 2, versículo 28 em diante, que se cumpre parcialmente em Atos, capítulo 2. Estou com Atos aqui aberto no capítulo 2. E a profecia de Joel ali, ela tem pelo menos dois estágios. O primeiro que se cumpre em Atos, no capítulo 2, e o segundo que se cumprirá quando Jesus voltar. Então, quando Jesus voltar, vai levar a sua igreja, aí será totalmente cumprida. Sem muitos detalhes, para a gente não perder tempo, entre o que foi prometido, né, profetizado no Antigo Testamento e o seu cumprimento em Atos, capítulo 2, há várias menções, né, há várias menções no contexto neotestamentário, do Novo Testamento, indicando, sinalizando o que iria acontecer. É uma espécie de ratificação do que foi falado no Antigo Testamento. Isso é importante a gente falar. A gente muitas vezes só conecta Joel 2 com Atos 2. Mas ali e no inteirinho, como é que fica? Por exemplo, em Mateus capítulo 3, versículo 11, que é bem conhecido, João Batista diz o quê? Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Preposição para a finalidade, né? Para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias, ou alparcas em algumas traduções, não sou digno de levar. Olha só o que é falado em Mateus. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, uma coisa futurística que não aconteceu ainda. Mais adiante, se a gente for nos adentrar, para a gente não perder tempo, Marcos 16, 17, Jesus fala: e estes sinais seguirão aos que crerem. Olha só, aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. E ele finaliza dizendo assim: falarão novas línguas. Isso sempre na característica futurística, né? E o termo ali, meu amado irmão, em grego é glossais, glossolalia, falar em línguas. Não há no texto a presença do termo dialecto, que seria o idioma da terra. Não há o idiomas e suas variações, como hebraico, aramaico, etc. e tal. Então, ao lermos Atos agora, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, nós vemos Jesus ratificando e dizendo aos apóstolos que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Ou seja, ele está fazendo referência ao Antigo Testamento, a profecia de Joel, que disse ele: de mim ouvistes, porque, na verdade, João Batista batizou com água, mas vós, olha só, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias, ou não muito depois desses dias, é mais ou menos assim. Então, fica a pergunta: para que e por que Jesus os instrui a não saírem de Jerusalém? Simplesmente para aguardarem o cumprimento da promessa feita lá em Joel, e porque ele estava reforçando, né, o que foi dito por ele mesmo lá em Lucas 24 e 49. Então, olha a conectividade. Você ouvinte aí vai fazendo a conectividade. Não é só tem na passagem de Atos, capítulo 2, essas informações. Não, não, não. O próprio Jesus fala para ratificar o que foi falado no Antigo Testamento, profetizado, Lucas 24 e 49, acho que seja esse versículo, se não for depois os irmãos veem aí. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Olha só.
Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Olha a preposição. Até que do alto sereis revestidos de poder. Agora, quando a gente vai ler Atos, capítulo 2, né, do verso 1 ao 13, nós temos uma realidade distinta do contexto de 1 Coríntios, capítulo 12 e capítulo 14, porém complementar. Isso é importantíssimo você saber. Vou repetir. A passagem de Atos, capítulo 2, é uma realidade distinta do contexto de 1 Coríntios, nos seus propósitos, seja do capítulo 12 ou capítulo 14. Porém, complementar, elas se complementam, mas não podem serem excludentes. Eu vejo pessoas dizendo assim, não, é a mesma passagem. Ah, se não for a mesma passagem, são excludentes. Não é assim. O que significa isso em tese aqui, de forma sintética? Que em Atos vemos o cumprimento inicial da promessa do Pai, que Jesus falou, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E o curioso é que no texto em grego, ele é extremamente bem enfático. Eu gosto de estudar o Recaine Diatek, né? O Testamento, o Novo Testamento, diz mais ou menos assim: Kai entu simplestus tai ten hemeran ten Pentecostes essan pantes homu epito autu. Traduzindo, o texto ele começa com uma conjunção aditiva, kai, que alguns textos dizem e chegado o dia de Pentecostes. Outros dizem assim, ao dia de Pentecostes. Outros dizem ao chegar o dia. Mas o texto original ele usa essa conjunção. Qual a objetividade? A objetividade de usar essa conjunção é justamente para conectar os eventos descritos no capítulo 1. E depois ele vai usar o verbo simplerostai. Simplerostai. E o que tem a ver isso? Que ele está no infinitivo passivo, indicando o quê? Um cumprimento de algo que foi dito anteriormente. Que no caso aqui se trata da vinda do dia de Pentecostes, que foi profetizado por Joel. E mais adiante, para a gente entender mais o contexto de Atos capítulo 2, todo mundo conhece, né? E diz, e de repente veio do céu um som. Preste bem atenção que todo o texto ele tem um propósito pré-inicial. E com a gente analisando ele, a gente vai fincar nossas ideias, entender as ideias delineadas pelo autor, né, baseado no que foi registrado, com essas micros observações. E veio do céu um som, como de um vento impetuoso, veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E, curiosamente, esses termos, eles fazem referência ao vento e ao Espírito de Deus, e comungam, de alguma forma, da mesma raiz, tanto no hebraico como no grego. Os irmãos sabem muito bem disso aí. E no verso 3 em diante, ele diz assim, foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Como de fogo, não de fogo, mas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um. Por que não diz sobre todos? Sobre cada um que subentende uma divisão do que se vai falar. E é interessante que a tradução judaica, os irmãos que estudam história do Novo Testamento sabem que a tradução judaica ela associa o fogo sempre à presença de Deus. É só a gente ler Gênesis, capítulo 15, verso 17, Êxodo, capítulo 3, versículo 2, e ali a gente vai ver essa presença, né? Então, vamos entender aqui. O som aqui de Atos, capítulo 2, é o som impetuoso. Foi ouvido por quem? Por eles, ali, juntamente com as línguas como de fogo, que eles presenciaram, constituíram, de fato, aqui, a evidência testemunhal da chegada do Espírito Santo, conforme foi profetizado no Antigo Testamento e também ratificado por João Batista, como eu falei aqui, e que também foi dado sequência por Jesus Cristo, e Jesus falou. Por isso que no verso 4 em diante diz assim, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Lhes concedia. Quem está concedendo é quem? O Espírito Santo. Não é eu propriamente que quero falar. É tão provado que o verbo lá, a ideia é didu, é um verbo que está no indicativo imperfeito. O que significa isso? Que a proclamação profética ela continua, é como se fosse um gerúndio no nosso português. E também ainda em relação ao verbo, o segundo verbo lá do grego, apophytengestai, se eu não estiver enganado é esse, vai denotar o espírito que estava habitando os crentes a falarem de forma inspirada e ousada. Olha
Olha que importante. O Espírito Santo estava habitando cada irmão ali, a falarem de forma inspirada no Espírito Santo e de forma ousada. E no verso 5 aqui, que eu estou com o Atos aberto, diz assim: e em Jerusalém estavam habitando judeus, homens piedosos, homens religiosos, né, de todas as nações que estavam ali debaixo do céu. E aqui a gente sabe, já que, aproveitando a ideia aqui contextual, né, que era justamente das festas, eles faziam, tinha um calendário, né? Existiam 3 festas judaicas e o próprio Deus se aproveitou dessa festa, né? Ali tinha uma grande multidão de pessoas, várias regiões, e isso explica quando a gente vai ler o verso 9 ao versículo 11, a diversidade cultural ali, né? Diversas nacionalidades presentes no texto e no contexto de Atos. E, inclusive, também os judeus da diáspora. Então, aí no verso 6 diz assim: e quando aquele som, olha, novamente, foi falado o nome som. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Irmãos, é curioso aqui, e bem fato que a gente falar aqui, que a confusão aqui de Atos não era porque eles não estavam entendendo, mas porque estavam entendendo tudo o que eles estavam falando. E por isso seria algo impossível se não fosse algo da parte de Deus. Concordam comigo? Cara, como é que eu tô vendo do meu próprio idioma causou uma confusão, diferentemente lá da Torre de Babel, em que a confusão era não entender. Já aqui a confusão de Atos evidencia essa... Oxe, eu tô entendendo. Ele tá falando em aramaico, ele tá falando em egípcio, ele tá falando em não sei o quê, eu tô entendendo. Por isso que no verso 7 em diante diz assim: e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Agora a pergunta que eu faço ao amigo ouvinte: por que essa surpresa, novamente? Por quê? E aí? Por quê? Porque esse tipo de questionamento deles de Galileu ainda vai intensificar o milagre naquele evento. Os irmãos sabem que estuda história do Novo Testamento, que historicamente o povo de Jerusalém, certas pessoas, é claro, né, eles tinham muito preconceito com o povo do norte, né, os judeus do norte, que no caso aqui é o povo da Galileia, que era tido, né, que era conhecido por não gostarem de estudar o próprio idioma, eram muito falhos, né? Erravam muito na gramática e por eles terem uma pronúncia horrível. Por isso, o grande espanto. Não são da Galileia? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que nós somos nascidos? Aí agora vem o checkmate. O termo empregado, meus irmãos, aqui no texto do grego é dialecto. E o que é dialecto? Idioma humano, né? Que se estuda, que se aprende. Aí você agora, gente, primeiro vem glossolalia. E por fim, quando esse som é escutado pelos irmãos ali, ele se converte em dialectos. Agora, quando a gente vai ler em, deixa eu puxar aqui, 1 Coríntios, capítulo 12 e capítulo 14, nós vemos a distinção, nitidamente, a diferença. Quando a gente pega 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4, diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A cada um para o que for útil. Verso 7. E no verso 10 diz o seguinte: e é dado ao outro a operação de maravilhas, e ao outro a profecia, e ao outro o dom de discernimento dos espíritos, né? De discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, preste atenção, variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Olha só, nós temos a glossolalia, que está ali, no contexto, que se transforma e que se converte no ouvido dos outros em dialectos. E aqui Paulo, ele vai fazer uma ressalva complementativa e dizer assim, ó, existe a variedade de línguas e existe a interpretação, ele não diz a interpretação da língua, mas das línguas. Então, quando a gente vemos em 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 2 diz assim: porque o que fala em língua, presta atenção, porque o que fala em língua desconhecida, aquela que ali está glossa, desconhecida a gente tem como o termo, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala em mistérios. Olha só, o termo usado aqui por Paulo é o mesmo de Atos. Gente,
É o mesmo de Atos. Porém, tem algumas conotações. Em 1 Coríntios, vemos nitidamente que o ato de falar é glossolalia e não é direcionado aos homens, mas para Deus. Segundo, em Atos, a gente vê que o povo fala não para Deus, mas para os homens. Olha só a distinção. Em 1 Coríntios 14, vemos que os homens não entendem nem podem entender. Por quê? Porque se trata de uma fala desconhecida, uma fala espiritual. Porque se fosse de fato um idioma humano, como foi no caso aqui em Atos, capítulo 12, então eles entenderiam. E novamente em 1 Coríntios, capítulo 14, diz que o que fala, fala pelo Espírito. E o termo grego ali pode ser traduzido por fala com algo secreto, com algo desconhecido, né? Fala mistério, né? O que fala em mistério, ou seja, fala algo secreto, algo desconhecido, diferentemente de Atos que fala que a fala ali é chegada aos ouvidos das pessoas como um idioma da terra, que é chamado de dialectos. Em 1 Coríntios ainda, 14, nós não vemos a presença do termo dialectos, nem em 1 Coríntios 12 e nem em 1 Coríntios 14. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, o próprio Paulo vai falar, ele fala da variedade de línguas e a interpretação das línguas. E então, com isso, o que é que o leitor possa pensar? Que Deus se aproveitou, preste bem atenção, Deus se aproveitou de uma festividade para mostrar algo da parte dele. A profecia se cumprir e as pessoas ouvirem. Existem dois milagres, são duas experiências. Porque Paulo contava em Éfeso, né, Atos 19, ali, e do capítulo 12 ao capítulo 19, nós podemos ver duas experiências distintas, né? São duas bênçãos, poderíamos dizer assim, duas bênçãos. Quando a gente aceita Jesus, a gente tem a salvação, a bênção da salvação. E depois, a gente tem o revestimento do poder, e que seria, e é essa questão, a evidência ativa do batismo com o Espírito Santo. Então, o próprio Deus se utilizou daqueles homens em Atos, capítulo 2, para mostrar algo sobrenatural. Eu acredito que qualquer um aqui, se fosse se colocar no lugar de Deus, será que ele ia deixar todo mundo falar em línguas estranhas, conforme 1 Coríntios, que ninguém entendia nada? Será que o povo ia dizer assim, é de Deus, isso é de Deus? Não, de jeito nenhum. Então, Deus, de forma inteligível, fez com que o Espírito Santo, quando eles falassem língua, fosse direcionado para os ouvidos das pessoas. Traduzindo, dois milagres. O ato de falar em línguas e o Espírito Santo converter essa língua agora em dialectos aos ouvidos dos ouvintes. Já em 1 Coríntios, não precisa disso, porque a variedade de línguas ali, ela está bem explícita. Eu falo a Deus. Atos 2, fala o homem. Atos 1 Coríntios 12 e 14, fala com Deus. Então, não existe uma língua diferente, existe a sua aplicação. Em Atos 2, o Espírito Santo quis que fosse em idiomas humanos, porque o efeito seria muito maior para proclamar as maravilhas de Deus. E não é para evangelização ali não, viu? Porque tem gente que diz assim, não, o dom de línguas é para evangelização. Nada a ver. Nada a ver. Se você ler o capítulo 2 e o capítulo 3, você vai ver a veemência. E é tão provado, para eu finalizar aqui minha voz, para eu não tomar tanto tempo dos irmãos, mas se faz necessário, olha só o versículo 13. E perplexo, né? Mas outros que não entenderam foi nada, zombavam, dizendo, eles estão embriagados com vinho. O próprio Pedro aqui, que ele vai pregar, ele vai dizer, não, eles não estão embriagados, não. Ele até ironiza assim, mas isto é o que havia sido, deixa eu ver, estes homens não estão embriagados, como pensais, visto que é apenas a terceira hora do dia. Talvez a gente, de forma superficial, não entenda o que Pedro está falando aqui, de que a terceira hora aqui subentenderia 9 horas. Judeu nenhum, praticamente 99% dos judeus, não bebiam até essa hora. Era depois das 9. Então, ironicamente, Pedro está dizendo assim, olha, se preocupa não que ninguém está consumindo bebida aqui forte, não. É algo sobrenatural. E o próprio Pedro fala em grego koiné aqui, ele não fala em línguas estranhas, não. Certo? Porque senão ia dizer, por que ele não falou em línguas estranhas? Não falou, não. Ele não falou em línguas estranhas, ele falou no grego koiné. Então, para fim de papo, a língua de 1 Coríntios e a de Atos é a mesma língua. Só que eu tenho variedade de línguas? Não. Tem irmãos que, há vários relatos,
que tem variedade de línguas, porque quando a gente é batizado com o Espírito Santo, a gente recebe depois o dom de falar em línguas. Só que ninguém procura o dom de variedade de línguas, o dom de interpretação de línguas, o dom de discernimento, não, só limita-se ali. Nunca se é estimulado isso para os irmãos. Então a gente fica perdido. Então, lamentavelmente, cessacionistas, calvinistas, lamentavelmente, nesse texto estão totalmente equivocados. De dizer que é o mesmo idioma e que tanto faz 1 Coríntios como Atos, ali é um idioma humano que tem que ser falado. E por que 1 Coríntios Paulo diz que tem que ser entendido? Tem que ter um intérprete. Tem que ter, fala não para o homem, mas para Deus. Não há conexão. Ou a gente entende, como biblicamente é mostrado, que Deus se aproveitou do momento cheque para dizer assim, todo mundo vai ver Dona Zefinha lá, de 65 anos, que só sabe falar o seu grego arrastado ali. Ela falando em aramaico puro ali, em egípcio. E todo mundo diz, eu conheço ela, mas eu nunca vi ela falando nesse idioma. O milagre é maior, meus amados, quando a gente percebe dessa perspectiva. E eu finalizo aqui para a gente não perder tanto tempo. Os irmãos sabem muito mais do que eu sobre essa passagem, mas eu quis dar uma ênfase mais, um destaque. E peço até desculpa. Thanks for watching our internet edition of Nightline. I'm Martin Bashir. Today we examine the Christian practice of speaking in tongues. Those outside the church often say it's nothing more than gibberish, but some Christians claim that it's the purest form of prayer, beyond the constraints of normal language. Nightline's Vicky Maybury reports on the science of speaking in tongues. It is an ancient practice mentioned in the Bible. St. Paul called it speaking in the tongues of angels. Jesus' apostles were first said to do it at Pentecost. The technical term is glossolalia. Most people call it speaking in tongues. There's a vast number of people out there that because they did not personally experience it or have been taught against it all their lives, there's no way they have an ability to embrace it. So that's common. We're still mocked and made fun of. That's not stopping Pastor Jerry Stoltzfus or others in his congregation at the Freedom Valley Worship Center in Gettysburg, Pennsylvania, from using what they say is a God-given gift. It's almost as if I'm able to tap into God's heart and what He wants. I get goosebumps, actually. You can feel Him all around you, and you can feel Him speaking through the words that you are saying. It almost sounds like a foreign language, but actually, those who speak in tongues are not saying anything in any known language. With the gift of tongues, I can trust the Holy Spirit to figure out what needs to be healed. He will use what sounds like gibberish, like any other language sounds like gibberish. He will interpret that for His purposes and His uses. We say things in our own English language, but speaking in tongues is a heavenly language that we're going to God, and Jesus intercedes for us. They say they have no control over what comes out of their mouths, that they're swept up in a rush of ecstatic religious feeling, and that the Holy Spirit is speaking through them. Do you hear yourself? Oh, yeah. Sometimes I think I sound like a total idiot. It's almost all in yellows and red here. At the University of Pennsylvania, Dr. Andrew Newberg is looking for an explanation for what most regard as unexplainable. I mean, it's not language. It's not regular language, at least, that would normally activate the frontal lobe. Newberg is exploring the relationship between faith and science, studying what happens in the brain during the deepest moments of faith. If we're really going to look at this very, very powerful force in human history of religion and spirituality, I think we really have to take a look at how that affects our brain, what's changing or turning on or turning off in our brain. They're going to go around very fast right now. He's recently published a study of Americans speaking in tongues. Remarkably, he discovered that what's happening to them neurologically looks a lot like what they say is happening to them spiritually. Make sure we got your whole head in there. We asked Pastor Jerry Stoltzfus to come to the university to have his brain scanned while he speaks in tongues.
This way, we could see the experiment in action. I don't think faith is anything to be afraid of from science. Science validates faith, so bring it on. Whatever the facts are, bring it on. Just go ahead and you can begin prayer. First, he's told to pray in English. Father, I pray for each of the family members involved in this study. Grant them what they are looking for in their personal lives, for their vision and their potential. Then he's told to speak in tongues. This is the first scan when he was in prayer, speaking in English. This is the second scan when he is praying in tongues. Pastor Stoltzfus's scan showed that his frontal lobe, the part of the brain that controls language, was active when he prayed in English, but for the most part it fell quiet when he prayed in tongues. When they're actually engaged in this whole very intense spiritual practice, religious practice for them, their frontal lobes tend to go down in activity, but I think it's very consistent with the kind of experience that they have, because they say that they're not in charge. It's the voice of God, it's the Spirit of God that's moving through them. Dr. Newberg says the results were even more dramatic on subjects who were scanned without a Nightline crew in the room and who were not speaking in tongues on demand, as Jerry Stoltzfus had done. You can go ahead. Study participants like Donna Morgan first listened to music, then went to where the Spirit took them. When I heard about the study, I already knew within my spirit that it was going to be proven that there's a part of our brain that we have no control, that when the Holy Ghost is interceding for us, we're out of control. In earlier studies, Dr. Newberg looked at what happens in the brains of Buddhist monks meditating and Franciscan nuns praying. And it was noticeably different from what happens to tongue speakers. That's in fairly stark contrast to the people who are like the Buddhists and the Franciscan nuns who are in prayer, because they are very intensely focused, and in those individuals the frontal lobes actually increased activity. But Dr. Newberg isn't out to prove or disprove anything. He can tell you what happens in the brain, not why. Were you skeptical going into the studies? If by skeptical the question is this a real phenomena, meaning that this is truly the voice of God speaking through them, that's a much more problematic question, I think, and something that I'm not sure that we've specifically answered simply by doing our study. But for those who believe, it doesn't matter if science can find the footprints of the Holy Spirit in their 21st century brain scans. When you've experienced this, you don't really care what anybody else thinks. It's personal in the first place. It is something between you and God. So we don't really care if it's validated or not, but it's fascinating when it is, so that people that have thought we're crazy can have something to look at to say, maybe we're still crazy, we're just not as crazy as they thought. Thank you so much. This is Vicki Mabry for Nightline in Philadelphia. Glória a Deus. Meu querido professor Marcos, eu vou pedir para o senhor endireitar a sua câmera agora a gente tem só 3, porque o meu querido doutor Éder William, ele me disse que teria um outro compromisso, 10 para as 8, bem antes da live. Eu falei, não, amém. Aí ele pediu para sair, eu falei, amém, guerreiro. Obrigado por você ter cooperado conosco aqui
pelo menos um pouco, né? Meu querido Rony Cose, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, interessante, até porque o seu canal do YouTube eu acompanho direto, o Repensando Meu Cristianismo, e o senhor tem, de fato, vamos dizer assim, uma visão bem ampla em alguns assuntos, muito interessante, e de fato é repensando o meu cristianismo. E na sua opinião, sei que o senhor já é um assembleiano aí, quase, acho que uns 30 anos, né, que o senhor tem de assembleiano. Na sua opinião, até mesmo como doutor de teologia e membro da igreja, de alguma igreja local, o que precisaria mudar na Assembleia de Deus para ela avançar ainda mais? Fique à vontade, meu querido. Pergunta quente, hein? Ô Paulo, na verdade são 20... Olha, eu me vinculei às Assembleias de Deus em 6 de janeiro de 2002. Isso aí. Então nós temos 21 anos, né? 21, isso aí. 21 anos de caminhada. Eu até brinco com a minha esposa, Dorinha, fala assim, amor, você respeita a Bleia porque eu tenho mais tempo com ela do que com você, viu? Ela morre de rir. Olha, ô Paulo, eu acho muito importante essa pergunta, acho que esse é um momento, assim, muito rico aqui, estar aqui, poder falar sobre isso, acho que é muito rico para todos nós, especialmente para nós assembleanos, né? Porque eu acho que nenhuma instituição, Paulo, Marcos, ela deve se fechar a uma autocrítica, a uma autoanálise. Eu sou um assembleano eu sou, assim, um apaixonado pela Assembleia de Deus, pela história da Assembleia de Deus. Meu objeto de pesquisa no doutorado tem ligação direta com a Assembleia de Deus. Então, assim, amo a denominação. Mesmo antes de ir para a Assembleia de Deus, eu cresci no movimento pentecostal e eu tive 2 denominações pentecostais ao longo da minha vida, mas mesmo antes de ir para a Assembleia de Deus, eu já frequentava a Assembleia de Deus. Quando eu digo ir para a Assembleia, me vincular de fato, né, a denominação, e isso só aconteceu mesmo em 6 de janeiro de 2002, eu tinha 17 anos, num momento muito difícil da minha vida, porque eu havia acabado de perder o meu pai, querido, né, então era um momento assim muito difícil, para mim me vincular às Assembleias de Deus naquele momento foi muito positivo, me permitiu conhecer novas pessoas, desenvolver novas atividades, me ocupar com novas coisas e ser acolhido também pela igreja, né, então eu acho que é muito interessante, mas todavia, devo dizer, conquanto ame a igreja, conquanto tenho uma relação com a igreja já de muitos anos, eu acho que é positiva essa autocrítica, né? Então sim, a Assembleia de Deus, como uma instituição religiosa, ela tem pontos de melhoramento que merecem a nossa atenção, e eu vou destacar alguns aqui, vocês que nos assistem, Paulo, professor Marcos, na verdade, eu já tenho até refletido um pouco sobre isso, em alguns vídeos no meu canal, até mesmo escrevendo sobre isso, em aulas de teologia, e fico feliz de poder compartilhar com vocês. Um ponto que eu penso que seria muito interessante, e aqui só uma introdução rápida à minha fala nessa questão, Paulo, é que os pontos que eu vou tocar aqui, eu não estou, ao citá-los, eu não estou com isso inferindo que isso já não esteja sendo feito na denominação, né? A ideia é citar como pontos que eu entendo que podem ser potencializados, melhorados, né? Então o primeiro ponto que eu destacaria é a necessidade de investimento em formação humana. É interessante pensar na história da Assembleia de Deus porque ela é uma igreja de periferias, ela começa nas periferias, né? Com templos simples, com poucos recursos, o próprio Gunnar Wingren, a Frida Wingren, né? O casal de missionários que vem ao Brasil, o Gunnar, junto com o Daniel Berg, que são os fundadores da denominação, eram pessoas simples, de poucas posses, enfrentaram muitas dificuldades, mas a denominação cresceu. E hoje a Assembleia de Deus ela dispõe de mega templos, né? Eu visitei, por exemplo, a Assembleia de Deus em João Pessoa e fiquei impressionado com a estrutura lá, né? Assim, uma big estrutura. Aqui no estado também nós temos, no Espírito Santo, nós temos grandes templos, e parece que, curiosamente, uma denominação que surge nas periferias, depois ela vai ganhando os centros também, mas curiosamente parece que de algum modo a gente perdeu isso de vista, né? A Assembleia de Deus ela evidencia manter um fascínio por grandes templos, mega estruturas, investe-se muito em estruturas, e eu entendo, inclusive, que nós chegamos no estágio, colegas,
em que a Assembleia de Deus, ela, pelo menos para uma parcela significativa das Assembleias de Deus no Brasil, nós saímos daquilo que é funcional para aquilo que é meramente estético. E eu entendo que isso é uma ofensa ao Evangelho do Senhor Jesus. Então, nós precisamos de bons templos? Claro. Precisamos de uma boa estrutura de som? Claro. Precisamos de bancos confortáveis? Claro. Precisamos que a igreja tenha um veículo próprio para atender às suas demandas? Claro. Né? Um ônibus. A minha igreja tem um ônibus, por exemplo. Eu acho que tudo isso é funcional. Entende, presbítero Paulo? Entende, professor Marcos? É a funcionalidade. Mas para exemplificar o que eu estou querendo dizer aqui, eu vou contar um caso que aconteceu comigo numa Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. Era uma igreja ali para umas 400 pessoas sentadas num culto de domingo. Eu frequentei essa igreja durante 8 meses, eu morava no Rio de Janeiro, e num culto de domingo eu vi o pastor dizer, falou assim, olha irmãos, eu quero aqui levantar uma oferta, eu preciso de tantas pessoas aqui, formando uma fila para pegar esse carnê, porque eu preciso levantar 50 mil reais. Qual era o objetivo para se usar esses 50 mil reais? Construir uma fachada de vidro no templo. E, gente, eu venho aqui dizer para vocês que a Assembleia de Deus não precisa de fachada de vidro, né? A Assembleia de Deus precisa de escola. A Assembleia de Deus precisa de ação social, de casa de recuperação de dependente químico. A Assembleia de Deus precisa abraçar um cara igual esse aqui, o Marcos, e investir nele. Marcos, vem cá. A convenção vai pagar o seu mestrado, vai pagar o seu doutorado, desacelera um pouco no seu trabalho, para que você possa se dedicar. Isso não é uma utopia, gente. Isso é possível, sabe, Paulo? Você não é assembleano, Paulo, conquanto você tem uma admiração pela denominação. A gente convive com isso, sabe, Paulo? Então, o que eu estou falando aqui não é uma utopia. A Assembleia de Deus, se nós pensarmos as assembleias que estão ligadas à CGADB, ou à CONAMAD, ou mesmo à CADB, a gente tem aí muito recurso sendo canalizado para coisas que, de fato, não voltam para a própria denominação. Você tem uma minoria, um núcleo de pastores que vivem um alto padrão de vida financeiro, às custas da contribuição financeira da denominação, né, e que concentram esse dinheiro para acumular patrimônio para si mesmos, né, enquanto você tem gente boa, pessoas na comunidade de fé que poderiam receber esse investimento. Né. Então acho que é uma coisa que a gente precisa repensar, e é importante falar isso aqui, Paulo, por quê? Por quê, professor Marcos? Porque isso acontece desde a cúpula da denominação até o líder, o pastor que está ali no bairro. Eu vivi isso aqui no meu bairro. Eu vi gente aqui no meu bairro aparelhar a igreja e transformar a igreja em protetorado de família e canalizar recursos da própria igreja para interesses seus, né? E levantar uma big estrutura dentro de um bairro como Porto de Santana que fica ociosa. Uma big estrutura que fica ociosa, que não é usada. Você não tem ali uma creche funcionando, você não tem ali uma escola de ensino fundamental, você não tem nenhuma escola teológica funcionando. E você olha de fora, é aquela estrutura linda, ou seja, um elefante branco. Né? Dinheiro e mais dinheiro. Aqui no bairro, para vocês terem uma ideia, Porto de Santana é um bairro de classe média baixa, vamos colocar assim, com alguns bolsões de pobreza. Dentro do bairro aqui tem um templo que está avaliado em mais de R$1 milhão, dentro do bairro. E é um templo ocioso, que fica ali ocioso, que atende aos interesses da família, que pastoreia a igreja, né? E aquilo é usado, e não tem. Então, assim, o ponto que eu quero chegar aqui é, isso se reproduz pelo Brasil. A gente precisa pensar a formação humana, investir em pessoas, né? Investir em seres humanos. Um outro ponto, Paulo, vou buscar ser mais objetivo, até para não estender muito a resposta, que eu acho que é distribuir melhor a riqueza que é adquirida pela denominação. A Assembleia de Deus é rica, a Assembleia de Deus não é mais uma denominação pobre. Né? Pobres são as congregações, mas quando você olha os campos, você tem campos aí, por exemplo, em Minas Gerais, a Assembleia de Deus tem uma força enorme. Eu atuei em Minas Gerais durante alguns anos como historiador de um departamento de missões. Eu soube de campos lá com 220 congregações. Né? E essa riqueza se concentra na sede, se concentra, boa parte dela, né? Se concentra muitas vezes na mão de pastores que se tornam senhores feudais da igreja, né? Que ele fica, o filho entra no lugar, sai o filho, entra o neto, né? E a igreja vai aceitando aquilo ali também. Muitas vezes, quando há uma ruptura, é muito conflituosa. Eu sou um pouco radical nisso, sabe, Paulo, presbítero Paulo? Eu acho que o dinheiro da comunidade de fé tem que voltar para a comunidade de fé. Eu não sou contra que o pastor seja bem assalariado, tenha um bom salário, seja bem pago, seja valorizado. Se a igreja é rica, eu acho que o salário do pastor tem que ser alto, porque a igreja tem condições de pagar. Para mim está tudo bem. Mas a gente tem visto excessos nessa questão.
né? E o dinheiro se concentra nas mãos de uma minoria que lidera e usa esses recursos, e esses recursos não voltam para a igreja, para a própria Assembleia de Deus. Veja, presbítero Paulo e professor Marcos, não sei se o Marcos sabe disso, há uns anos atrás, eu acho que uns 15 anos atrás, ventilou-se na CGADB a ideia de criar uma operadora telefônica da denominação. E olha que interessante, falava-se em criar uma operadora e não se falava em fundar uma universidade. Olha que coisa contraditória, né? Você pensar o papel, a relevância que uma instituição de ensino superior tem, não apenas para a própria denominação, mas também em âmbito social, né? Então nós já éramos dispormos de uma universidade assembleana, né? Isso é possível de se fazer, já éramos para ter isso há muito tempo. O que nós temos hoje? A FAECAD, que é, claro, uma instituição muito importante, tive o prazer de conhecer, mas é uma faculdade ainda pequena, considerando-se o que é o ensino superior hoje, com apenas 2 cursos, né, autorizados ali, cursos de graduação, eu digo pedagogia e teologia. Ela parece que tentou autorizar o EAD, mas ao que parece não caminhou, infelizmente, né? Eu de cá fico na torcida pela FAECAD, o meu desejo é que a FAECAD prospere, porque é a Assembleia de Deus, né? Tá levando o nome da Assembleia de Deus, é relevância social da denominação, e você vê que é uma faculdade que está ali lutando para se manter, né? Então assim, eu penso que muito mais pode ser feito nessas questões, e a gente precisa realmente repensar isso. Glória a Deus. Eu não vou comentar nada, porque o senhor falou muito bem, explicou bem, e abordou 2 pontos aí muito interessantes, né? E bíblico, inclusive, por exemplo, quando a gente analisa em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42, ali me chama muita atenção, a qual vai falar que estavam todos reunidos ali, e eles não tinham falta de nada, né? E a gente vê realmente esse desnível de questão de condições financeiras, e aí as pessoas investem muito em templos, os obreiros, os líderes, investem muito em templos, e muita gente, membros da igreja, inclusive, pode estar passando necessidade, né? E muitas das vezes eles colocam um pano no rosto e não conseguem ver isso. Eu já vi várias coisas. Esses dias eu estava analisando, passou no YouTube, bombou no YouTube aí, infelizmente, com um sinal de escândalo, uma igreja que eu não vou falar, mas não vou falar onde que é, mas infelizmente da Assembleia de Deus, a qual tinha mais de 30 mil pessoas reunidas, e um dos que estava ali, que ganhou a oportunidade, falou assim: olha, eu senti no meu coração, e você sabe que eu sou homem de Deus, da igreja hoje tirar, eu acho que você deve ter visto isso aí, tirar hoje a oferta que deu hoje, né, que foi ofertado hoje, todo mundo que ofertou hoje, a igreja devolver para as pessoas. Devolver. Só a oferta. No outro dia, os líderes da igreja gravaram um monte de vídeo falando que ele era um falso profeta, sendo que antes, na oportunidade, falando que ele era um homem de Deus e tudo, e esse homem estava mais de 20 dias de jejum. Então é muito triste. A gente vê eles descendo a lenha e falando que é um falso profeta, tentando queimar ele, só porque ele pediu um dia, que foi aquele dia lá, do culto, para entregar para aqueles que realmente, aqueles que doaram com alegria, entregar para eles. Mesmo se não fosse algo de Deus. Olhem para vocês verem. Como que a dureza do coração, como que deve ser que eles analisaram. Nós perdemos um dia dessa fortuna, né, que é uma igreja com mais de 30 mil pessoas. Aí tem espaço para mais de 50 mil pessoas. Então é muito triste a gente ver realmente essa questão aí. E a gente preocupa muito, nós estamos aqui não criticando, eu creio piamente nisso, mas como homens de Deus, se nós temos esse olhar, né professor Rony Cosa e professor Marcos, imagina Jesus Cristo, né? A gente vê claramente o próprio Jesus trazendo uma alusão muito interessante e muito preocupante, né, dele ele chicotear aqueles cambistas. A gente pode imaginar muita coisa relacionada do dia de hoje. É muito triste. Professor Rony Cosa, por favor, meu querido, faça suas considerações finais. Infelizmente já acabou. Deixa alguma saudação, meu querido. Fique à vontade. Ô Paulo, mais uma vez, querido, agradeço a gentileza do convite, pelo espaço aqui na Escola de Teólogos. Muito bom mesmo estar com você sempre. Portas abertas também do Repensando. Eu estou com um projeto aí de retomar as lives lá,
mas acabei de fechar 2 contratos agora de produção de conteúdo, aí tem as atividades na Secretaria de Educação, então a vida é muito cheia, né? Eu não sou rico assim igual o professor Marcos, então tem que me virar do lado de cá, né? Essa foi a heresia da live hoje, né, professor Marcos? Rico Mas das assim, bênçãos de Deus. isso aí, isso aí. Ele fez uma conversão boa ali, né, Paulo? E as Viu? portas estão abertas para você, abertas também para o professor Marcos, nosso amigo, e quero poder mais adiante aí, quando cumprir aqui algumas tarefas, né, ter vocês também lá no canal, a gente fazer um bate-papo lá também, vai ser muito bom. Quero, de repente, até tentar criar uma rotina no canal, de ao menos, pelo menos a cada 15 dias, fazer uma live, acho que vai ser muito legal, muito bacana, assim, eu gosto de pensar no Repensando como um espaço de escuta, né, não é apenas um espaço ali onde eu vou trazer apenas quem pensa como eu, professor Marcos, eu, Paulo que está aqui, presbítero Paulo, que já divergimos em alguns pontos, em algumas questões, e no entanto estamos aqui conversando, acho que isso é absolutamente saudável e as portas do Repensando também estão abertas para vocês lá. Um grande abraço, que Deus continue abençoando você, Paula, você, Marcos, são amigos do peito, estamos juntos, mesmo estando aí separados geograficamente, mas unidos no amor de Cristo e numa amizade sincera. Louvado seja Deus, meu querido, na sua vida. Eu tenho me esforçado também, como os senhores mesmo têm se esforçado, né? Cada dia mais aprender um pouco mais. E enquanto a gente estiver vivo, a gente vai aprendendo, usando o que a gente tem aprendido, né? E o nome do Senhor tem sido glorificado com isso. Eu fico feliz. Quero dizer para o professor Ronei Cosi que ano que vem, se Deus assim me permitir, vou estar vendo minha família lá em Minas. E de Minas Gerais para Espírito Santo, acho que é Espírito Santo que o senhor mora, né? É muito pertinho. É muito pertinho. Quem sabe a gente faz uma visita para o senhor aí, tá? Não ficar muito feliz. Já tem almoço e estadia garantida aqui. Ô, glória. Glória a Deus. Agora, esses dias eu apertei o professor Marcos, falando para ele me visitar aqui. Aí quando eu falei com ele que dá quase 3 mil quilômetros, ele já ficou assustado. Ai, ai. Mas é igual eu disse para ele, né? Amizade. Hoje em dia a gente tem o avião, né? Hoje em dia a gente. Não é impossível, não é impossível. Eu sei que se Deus tocar nesse coração dele, vai. Ou eu ou ele vai conhecer pessoalmente. É um grande amigo meu. Eu posso dizer isso aí em rede nacional e internacional. Professor Marcos, suas considerações finais, meu querido. Fica à vontade, por favor. Amém, é um prazer estar aqui com todos vocês, né? São figuras importantes na nossa trajetória da vida espiritual e intelectual. A gente aprende muito um com o outro, eu gosto muito, e super importante. Antes de a minha pessoa finalizar com minha voz, eu queria apenas dar uma única informação sobre a questão para a Igreja Assembleia de Deus avançar ainda mais. Não vou falar o que o professor Rony, que para mim fechou, é o que eu penso também, sensacional, né? Super importante investir, né, na capacitação dos irmãos, dos obreiros, e a gente vê uma precariedade em muitas instituições, homens infelizmente despreparados, e quando a gente fala um conhecimentozinho teológico, já fico achando que a gente quer ser superior aos outros, ou que quer inferiorizar, ou quer achar que é o melhor. Não, na minha igreja ninguém sabe que eu tenho um conhecimento teológico, que eu fiz algum curso. Nunca foi necessário dizer, nunca falei isso, nunca em um púlpito. Simplesmente eu digo, eu sou professor de língua portuguesa, acabou, e outras coisas, pronto. Mas eu evito o máximo, porque eu já conheço, sou crente desde criança, mais de 3 décadas na casa do Senhor, nunca bebi, nunca me prostituí, nunca traí minha namorada, minha noiva, minha esposa, nunca fiz nada disso, meu amado. Sou crente da palavra, nunca, de nenhuma forma, cometi o que o mundo aí faz e oferece. Sempre vivi sensato na palavra do Senhor. Tive pessoas para me orientar, minha tia que faleceu, que para mim era uma tia, uma mãe, uma avó, tudo junto, que me soube criar, que soube me orientar. Também tem minha mãe, meu pai, que nunca falaram para fazer o mal, né? Vá para a igreja, tal, tal. Embora não estejam na igreja. Mas, enfim, isso para mim é riquíssimo. Eu não troco por nada essas experiências que eu tive. De nascer no berço evangélico, ser cristão, de seguir a palavra, de ser bem fundamentalista no sentido positivo, viu, professor Rony? Positivo, né? Ali, fundamentado na palavra. Porque quem não é fundamentado na palavra é na areia. E se der um vento, corre, afrouxa, vai chutar, vai criticar todo mundo, menos não em si. E uma parte central, e obreiros que passam 10, 15, 20 anos nas igrejas.
Isso cansa o obreiro, isso cansa a igreja, isso deixa o povo desmotivado. Não existe uma liderança ativa para dizer assim, aquele obreiro passou 10 anos, 20 anos, 25 anos, irmão, um obreiro passar 10 anos, 13 anos num lugar, 15 anos, 20 anos, isso é perigoso. A igreja se afasta, os irmãos saem. Eu conheço muitas igrejas assim, entendeu? Por exemplo, atualmente o pastor anterior aqui da nossa igreja ficou quase 14 anos. Cansa, vai cansando. Você já consegue saber, no segundo, terceiro ano, quarto ano, você já sabe o que o homem vai falar, o que vai ser falado. É como Silas Malafaia diz, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, já sei o que vai falar. E você já sabe o roteiro, não vira o disco. É sempre aquela mesma rotatividade, não há algo novo, fica muito acomodado, muitas vezes você acha o dono da igreja, e são esses detalhes que só a assembleano sabe, né? E quando se trata de Pernambuco, que é mais afastado, nos Cafundó dos Judas, no fim do mundo, aí às vezes se torna quase uma igreja abandonada. E eu estou dizendo isso com carinho, é claro, para que o reino cresça. Então é mais ou menos isso, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, Deus os abençoe. Espero que tenha ficado bem nítido a explicação, porque eu passei o dia todinho memorizando os versículos, estudando, tentando fazer uma ressignificação do que eu pensava, do que eu achava, para trazer aqui de forma bem sistemática, bem objetiva, para não trazer nenhuma confusão. Então, não pense que o Espírito Santo me deu um dom para memorizar de tudo não, que não existe isso. Ou você vai estudar ou você vai memorizar. Não faça o trabalho que é seu, não. Amém? Amém. Deus seja louvado, meu querido professor Marcos, professor Rani Cosa, Deus abençoe vocês. Eu quero só falar para os irmãos que eu até já falei para os dois aqui, que são amigos meus, que esse mês nós vamos estar lançando mais um livro, juntamente com mais 9 homens de Deus do Brasil inteiro, né? Homens de Deus, teólogos, no qual vamos tratar sobre doutrinas pentecostais. E aí, praticamente, eu fui incumbido dessa missão de estar com eles, e para a glória de Deus, a gente vai estar lançando esse livro até, eu acredito, até dia 15 desse mês, agora de agosto. Inclusive o professor Rony Coser, na verdade o professor Marcos, fez a correção ortográfica de novo, né, ajeitou de novo o meu livro. Já é o terceiro livro, acredito que é o terceiro livro que ele está trabalhando, para a glória de Deus, e quem vai fazer o prefácio dele é o pastor Eliseu Rodrigues, pastor Eliseu Rodrigues, assembleiano. Uma benção a ele. Bom, fica ligados aí na Escola de Teólogos, também no nosso canal, no canal do professor Rony Coser particular, no canal do Rony Coser Repensando Meu Cristianismo, do professor Marcos, canal Vamos Ver, e o meu particular também, que é o presbítero Paulo César Oficial, que está quase, irmãos, tendo 1.000 inscritos, quase, falta muito pouco, estamos com 880, né? O professor Marcos também está com quase 1.000 inscritos também, está com 800 e pouco também. Então nos ajude aí, para a glória de Deus. Tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Fique com Deus. Fica na paz. Deus abençoe vocês. Forte Bem, abraço. igualmente.